irmãos, graça e paz a todos. Esse é o segundo vídeo do tema O Clamor da Meia-Noite, amém? Então, dando continuidade a esse assunto, né? Como nós havíamos falado, agora nós estaremos mais precisamente adentrando nas Escrituras para falar do clamor da meia-noite, amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar-vos a atenção é sobre dois textos. Nós vamos ler, tá bom? O primeiro texto está em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 9. A parábola vai até o verso de número 12 ao 13, mas eu quero focar aqui nos 9 primeiros versículos. Parábola do rei que fez uma boda para o seu filho, amém? Então, eu vou aqui lembrar de cabeça, não vou ler o texto, amém? Mas Mateus capítulo 22, versículos de número 1 ao 9, nos vai falar que o reino dos céus é semelhante a um rei que deu uma boda para o seu filho, e ele então enviou seus servos para chamar os seus convidados, para as bodas, mas eles não quiseram. Então o rei envia outros convidados para chamar os convidados para a boda do seu filho, dizendo: as bodas já estão preparadas, meus bois já foram mortos, e então as bodas já estão prontas, vinde para as bodas, Então os convidados, não fazendo caso do convite do rei, uns foram para o seu campo, outros para os seus negócios, e outros ainda ultrajaram os servos e mataram os servos do Senhor. Então o texto vai nos dizer que então o rei, ouvindo sobre isso, ele encolerizou-se, ele ficou irado, e então mandou seus exércitos para matarem aqueles homens homicidas, e queimarem a sua cidade. E disse o Senhor aos seus servos: ide agora pelos caminhos, pelas cidades, e convidai a todos que encontrarem, e tragam para a minha boda. E diz o texto que então os servos saíram pelos caminhos e trouxeram maus e bons, e encheram a casa do Senhor, naquela festa, nas bodas, e todos eles receberam vestes nupciais, e por isso puderam participar. E diz o texto que então o rei saiu para ver os convidados, e havia ali um homem que não estava vestido com as vestes das bodas. E então ele o pergunta: como você entrou aqui? Ele emudeceu-se, então o rei mandou lançá-lo nas trevas exteriores, Então nós observamos que é uma parábola conhecida, que Jesus ele fala sobre o pai que tem preparado uma boda para o seu filho. E infelizmente muitos convidados, eles não fazem caso algum, não fazem caso algum. E por mais que o Senhor os chame, por mais que o Senhor os convide, por mais que o Senhor os convoque, a tendência é que eles cada vez mais venham desprezar esse convite especial, maravilhoso. Quem é que não quer participar desse momento único, desse momento maravilhoso que vai acontecer, essa boda, essa festa eterna que vai acontecer nos céus, Ou, se você prefere entender, no milênio, no reino milenar de Cristo aqui na Terra. Enfim, meu ponto é meditarmos em relação a essa boda. Muitos têm assim desprezado o convite, e o interessante é que há um tempo para aceitar, e o interessante é que o rei a qualquer momento vai ficar irado, e ele vai dizer: eu não vou tolerar mais esses homens homicidas. Então veja que há um tempo onde a ira dele se acende,
onde ele tira, né, o direito, o assento dessas pessoas e dá para outros. Ele dá a coroa desses para aqueles. Eles perdem a coroa, eles perdem as vestes. E outros que ainda não haviam sido convidados agora têm oportunidade de se salvarem. Então há um tempo para se aceitar. E há um tempo da ira, onde ele já não mais aceita esses convidados. E veja que ainda depois desse momento é feito convite ainda para outros. Então, né, há um tempo ainda que a palavra nos fala que ainda haverá convite sendo feito, mesmo depois dele ter se irado. Então tudo isso é muito importante nós meditarmos. Então, começamos pensando sobre Mateus 22. Agora, vamos unir a esta parábola, que já estamos unindo ela sobre a parábola de Mateus 25, das 10 virgens. Já adicionamos a esta parábola do rei que convida os seus convidados para a boda do seu filho. E agora nós vamos unir a essas duas parábolas a parábola de Provérbios capítulo 9. Em Provérbios capítulo de número 9, a palavra do Senhor nos fala a mesma coisa. E ali está dito assim: então a sabedoria convidou, a sabedoria edificou a sua casa. A sabedoria já edificou a sua casa, e sobre 7 colunas sobre 7 colunas lavradas, ele a edificou. Então a sabedoria já edificou a sua casa sobre 7 colunas lavradas. Já abateu seus animais, já misturou seu vinho, já preparou a sua mesa e deu ordem às suas servas para convidarem todos os nécios para as suas bodas, não é? Então é um texto lindo, né? Até vou aqui pegar aqui e diz assim: então a sabedoria já edificou sua casa e a lavrou sobre 7 colunas, já sacrificou os seus animais, já misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas servas para convidarem desde as alturas da cidade, dizendo: quem é nécio, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz: vinde e comei do meu pão e bebei vinho que tenho misturado. Mas a mulher louca é alvoroçadora, ela é nécia e não sabe coisa alguma. Então veja, Provérbios capítulo 9 está nos falando acerca de uma parábola. O rei Salomão escreveu isso inspirado pelo Senhor. Ele disse: olha, a sabedoria, a qual é o próprio Cristo, já edificou a sua casa sobre 7 colunas, 7 espíritos, 7 igrejas: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho do Senhor, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. 7 igrejas, 7 tipos de igreja e 7 espíritos. A sabedoria já edificou a sua casa. E ela já também já preparou a sua mesa, já misturou seu vinho, já bateu seu boi. E agora manda as servas convidarem todos os nécios para que venham para cá, para que comam do seu pão, para que bebam do seu vinho. Mas aí o verso 13 vai dizer: mas a mulher louca é alvoroçadora, ela é nécia, é louca e não sabe coisa alguma. Então é um convite que se faz para quem é nécio. Veja que o convite está sendo feito para nécios, porque as prudentes já aceitaram, mas as loucas ainda não. Então veja, isso é perfeito, e você vai ver isso em Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 2 e em Provérbios inteiro. E você vai ver Jeremias falando sobre isso. Quando Jeremias fala sobre o povo de Israel que não ouve, que não obedece, ele vai chamá-los em todo tempo de loucos, de nécios,
ébrios. Isaías vai fazer isso também. Os profetas vão tratar esse povo como loucos. Todas as vezes que nós entendermos e lermos as Escrituras falando sobre isso, nós estamos falando das virgens loucas. Então o convite para esta festa é para as loucas. Então o Senhor está convidando as loucas para participarem da festa. Está dizendo, dando tempo para elas se arrependerem e se tornarem prudentes, para elas atenderem para a palavra do Senhor, para elas confirmarem o seu convite à festa, né? Mas como diz aqui o texto, as loucas, as mulheres loucas, elas nada sabem, elas são nécias, né? Desprezam esse convite. E então há um tempo em que o Senhor clama, e esse tempo é agora, convidando todos os loucos, todos os nécios, para participarem da sua boda, porque a sabedoria já edificou a sua casa sobre 7 colunas e já preparou o seu banquete, já preparou tudo, já está preparado. E nós temos que aceitar. Eu penso que você já deve ter aceitado, e se você não aceitou ainda, deve aceitar. Então, Provérbios, capítulo de número 1, inteiro vai nos falar sobre isso. Inclusive você vai ver os 7 Espíritos de Deus sendo manifesto no capítulo 1, no capítulo 2 de Provérbios, você vai ver todos eles ali, né? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor, você vai ver ali manifesto. Então Provérbios, capítulo de número 1, vai nos dizer assim, a partir do verso 20, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a loucura, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento até quando? Convertei-vos pela minha repreensão, e então, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então a sabedoria está fazendo um convite, está clamando pelas ruas da cidade, por todos os lugares, dizendo: até quando, ó nécios, até quando vocês amarão a loucura? Até quando, ó escarnecedores, vocês amarão o escárnio? Convertei-vos pelas minhas repreensões, e então abundantemente eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Veja, é uma promessa de derramar a plenitude do Espírito sobre loucos, sobre os nécios. O Senhor está prometendo, está dizendo: olha, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, se vocês atentarem para a minha palavra, se vocês deixarem de amar a loucura e atentarem para a minha palavra. Ele diz que derramaria sobre eles o seu Espírito. Veja que o Senhor está falando aqui, olha, há tempo. Antes do clamor da meia-noite, haverá tempo. Antes de eu mirar, haverá tempo. Antes de eu me encolerizar com vocês, haverá tempo. Aceitem a repreensão. Despertem. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vede como andas, não como nécio, mas como sábio, remindo os tempos, porque os dias são maus.
E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com hinos, com cânticos, com salmos. Desperta, tu que dormes, Efésios capítulo 5. E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Até quando? Mas se te converteres pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. As loucas não conhecem a palavra do Senhor, as loucas não entendem a palavra do Senhor, mas se elas ouvirem, elas se converterão, então o Espírito do Senhor se derramará sobre elas. Mas veja, o texto continua dizendo, versículo 24, Provérbios 1, 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não ouvi quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei, eu vou rir da vossa perdição. Zombarei, e vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e tribulação. Então a mim clamarão, mas eu não vos responderei mais. De madrugada me buscarão, mas não mais me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio da loucura, o desvio do louco o matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então veja aqui, irmãos, o Senhor, Ele clama, Ele envia os seus servos para clamar e convidar a todos os loucos. O convite é para os loucos. Deixem de ser loucos, atentem para a palavra do Senhor, nécios, deixem. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou derramar do meu Espírito. Vocês vão ser cheios da plenitude do meu Espírito e vão conhecer as minhas palavras. Vocês vão se preparar para a minha boda. Mas o texto diz que as loucas não deram ouvidos. As loucas não quiseram deixar de ser loucas. Então o Senhor fala aqui sobre um momento onde Ele já não mais as ouvirá, onde Ele está irado, onde Ele diz, olha, então, já que eu clamei e vocês não ouviram, então quando chegar o tempo da vossa tribulação, do vosso temor, aquilo que vocês temem, quando isso acontecer, eu não vou mais ouvir. Vocês vão me buscar de madrugada e eu não vou os ouvir. Vocês não vão me achar. Então veja que aqui já nós estamos falando do clamor da meia-noite. Nós já estamos falando do período em que o rei está irado. Nós já estamos falando do momento em que os convidados já desprezaram o convite para as bodas, não quiseram deixar de ser loucos, não quiseram aceitar o convite, desprezaram o Espírito Santo, mesmo o Senhor dizendo, olha, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês abundantemente, eles não quiseram. Então o Senhor diz, esse tempo vai se encerrar. E onde é que esse tempo vai se encerrar? Esse tempo vai se encerrar na metade da semana.
Na metade da semana o Senhor vai se irar. Na metade da semana o Senhor vai ficar furioso. Na metade da semana Ele vai dizer às loucas: vocês vão me buscar, mas não vão me achar. Vão clamar e não vou ouvir. Não vou ouvi-las. Na metade da semana, o rei vai enviar o seu exército para destruir os homicidas e tacar fogo sobre as suas cidades. Na metade da semana, o rei do norte, montado em seu cavalo com seus exércitos, vai descer sobre aquela terra das virgens loucas e vai torná-la em um deserto. Mas os que me derem ouvidos habitarão seguros e estarão descansados no temor do Senhor, descansados do mal, descansados do terror do mal, melhor dizendo. Mas os que me derem ouvidos habitarão seguros e estará descansado do temor do mal. Esses, diz o texto na continuação, esses que são filhos obedientes, que aceitam as palavras do Senhor. Ele diz: filho meu, capítulo 2, verso 1 de Provérbios: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, ao seu ouvido, e para inclinares o teu coração ao meu entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Tremendo isso. Texto lindo. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouro escondido a procurares, se for assim, desta maneira, de todo o teu coração, de toda a tua alma, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde a vereda do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderá estes a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento do Senhor será suave à sua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem perverso, do homem vil, o anticristo. É para isso, para te guardar dele. E no verso 16, para te livrar da mulher prostituta e da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade, o marido da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus. Então veja, irmãos, que se você for prudente, um filho obediente, e aceitar as palavras do Senhor e esconderes contigo os seus mandamentos, se você buscar as palavras do Senhor como uma prata e como tesouros escondidos, você buscar
então você vai adquirir a sabedoria que o Senhor tem reservado apenas para os retos. Essa sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento do Senhor será suave à tua alma, para te livrar do homem vil, do anticristo, e para te livrar da mulher adúltera, prostituta, que deixa o marido da sua mocidade e a aliança do seu Senhor. Quem é essa? A Babilônia. Quem é essa? A louca. As loucas. Quem são essas? As loucas. Que deixaram a aliança do seu Deus e que se esqueceram do marido da sua mocidade. Se você for prudente, então o Senhor está prometendo que Ele vai te livrar tanto do anticristo quanto da mulher adúltera. E esse livramento aqui não é necessariamente um livramento que você não vai morrer, não vai ser afligido, mas principalmente o mais importante é não ser enganado por Ele, não perder a tua salvação. Mas também, certamente, que há muitos que serão protegidos e não morrerão. Poderemos falar sobre isso em um outro tema. Amém? Mas o mais importante aqui é entendermos isso. Então, o clamor da meia-noite é esse momento onde o Senhor se ira, onde Ele diz: não vou ouvir vocês mais. Vocês desprezaram o meu Espírito Santo, então eu vou desprezar vocês. Vocês desprezaram as bodas do meu filho, também vou desprezar vocês. E então não haverá mais azeite disponível para se comprar. O Senhor vai se irar, elas vão clamar e não vão ser ouvidas, vão buscar o Senhor de madrugada, mas não vão encontrá-lo. Então é muito importante entendermos isso. À meia-noite as prudentes serão escondidas. Amém? Mas primeiro vamos falar aqui, então, elas desprezaram o Espírito Santo, as loucas desprezaram o Espírito Santo. Nós já vimos isso em Provérbios, capítulo 1. Nós vemos aqui também em Oséias, capítulo 12, do versículo de número 1. Oséias 12, versículo de número 1, a palavra do Senhor diz assim: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste-ocidente. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. Faz aliança com a Assíria, o rei do norte, o anticristo. E o azeite ele leva para o Egito. Olha isso. Então Efraim, que representa a casa de Israel, que somos nós, cristãos, plenitude dos gentios. Para isso você precisa entender, para você saber esse mistério, você precisa conhecer o mistério de Cristo das duas casas de Israel. Então, o texto de Oséias 12:1 está dizendo: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Ou seja, quem é que está apacentando Efraim? É o vento do leste. É um reino, o reino do ocidente. O reino do ocidente, do vento leste, está apacentando Efraim. Todo dia multiplica mentiras e destruição. Fazem aliança com a Síria, com o anticristo. E o azeite ele leva ao Egito para vender. Então, ou seja, Efraim é um filho insensato, como também diz em Oséias 13, do versículo 14. Oséias chama Efraim de filho insensato, porque já deu a hora de dar à luz, já chegou o momento de dar à luz, mas ele não está no lugar onde deveria estar. Ele é um filho insensato. Efraim se apacenta de vento, segue o vento leste. E esse Efraim aqui é o Efraim que está sendo rejeitado, mas o Efraim também,
aqui também em Oséias fala também de um Efraim, de uma outra geração futura, a qual voltaria a ser povo de Deus, voltaria a ser aceito pelo Senhor. Então nós vemos aqui em Oséias um povo de Deus que vive como louco, que não quer nada com Deus, que faz aliança com o rei da Assíria e que vende o que tem de melhor para o Egito, né? E nós vamos ver esse outro tema também sobre a dualidade do império das trevas, né? Da qual é um tema riquíssimo, que nós estaremos falando sobre a dualidade do império das trevas, em que o reino do norte e o reino do sul estão sempre exercendo esse dualismo como um mistério da iniquidade, a fim de enganar os filhos de Deus, porque esse dualismo sempre está em toda a Bíblia, das duas cabeças da besta, que tem 7 cabeças, as 2 primeiras cabeças, Egito e Assíria, representam essa dualidade do império das trevas, a qual Satanás ele assim planejou para enganar os filhos de Deus, para enganar Israel, para enganar o povo de Deus, tornando o Egito o mocinho e a Síria o bandido, tornando uma dualidade de um falso bem e um mal, um bem e um mal, a fim de que o povo de Israel buscasse auxílio no Egito e não no Senhor, né? Isso tudo é engano. Não existe mocinho nem bandido no império das trevas, todos são inimigos de Deus, de toda a verdade. Não existe bem e mal, não existe essa teologia do dualismo que muitos creem, que Deus é bom e mal. Não, isso é coisa que veio com a queda, tanto angelical quanto humana. Isso não tem a ver com aquilo que Deus é em essência. Embora Deus ele faça uso do mal, mas ele não é assim. Deus é luz, ele é o Pai das luzes, ele é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João capítulo 2 nos fala isso, né? Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos e mentimos, a verdade não está em nós, e andamos em trevas, a verdade não está em nós, porque Deus é luz e nele não habita trevas nenhuma. Mas, então vemos aqui em Oséias capítulo de número 12, que as virgens loucas, elas fazem aliança com o rei da Assíria, que é o anticristo, e vendem o seu azeite no Egito. Amém, irmãos? Elas desprezam o azeite. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz que o Senhor ofereceu derramar abundantemente o seu espírito, mas elas desprezaram. Oséias capítulo 12, versículo 1 diz que Efraim ele vende o seu azeite para o Egito. E em Isaías capítulo de número 30, o verso 1 e 2 diz assim nos o texto, que o Senhor denuncia o povo de Israel rebelde. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Olha que texto tremendo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Ai dos filhos rebeldes, dos loucos, que tomam conselhos, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não a cobertura do meu espírito. Então, os filhos rebeldes são as loucas que desprezam o azeite do Senhor, que desprezam o Espírito do Senhor, que não se revestem do Espírito do Senhor, que buscam revestimento no Egito, que fazem aliança com o rei da Síria e que buscam revestimento no Egito,
Você já se pensou porque que Daniel fala no capítulo 11 do seu livro que quando o anticristo se manifestar, esse dualismo vai ainda estar acontecendo entre o rei do norte e o rei do sul, entre o rei do norte que aponta para o rei da Síria e o rei do Egito, o reino do sul. Isso aconteceu de fato, historicamente, é verdade, mas naquele momento que o anticristo assume, ainda acontece isso, está registrado em Daniel 11, porque essa dualidade do império das trevas vai estar em evidência. Nomes como rei da Síria, rei do norte e rei do sul ali, são simbólicos e espirituais. Amém? E nós precisamos ter a mente do Senhor para entender quem hoje é o rei do Egito e quem hoje é o rei do norte. Mas entendendo essas coisas agora, nós podemos começar a compreender melhor por que as virgens loucas não poderão comprar azeite mais depois do clamor da meia-noite. É porque elas desprezaram o azeite, é porque elas desprezaram o Espírito Santo, é porque elas não se revestiram do Espírito Santo, mas sim confiaram nos reis dessa terra. E a Bíblia nos diz, né, eu creio que é o Salmo 20, se não me falha a memória, não é o Salmo 20, é um outro salmo que diz: não confie em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação, né? Tem um salmo que diz isso, não me lembro agora exatamente, Salmo 104, se não me falha a memória, Salmo 104. Não confie em príncipes nem em filhos dos homens, em quem não há Yeshua, em que não há salvação. Então, as virgens loucas confiam nos príncipes, confiam nos homens, confiam nos políticos, confiam nos homens, se cobrem, se revestem com uma cobertura, mas não do seu espírito, vendem o azeite para o Egito. Então, por causa disso, à meia-noite as prudentes serão escondidas e a ira do rei começará à meia-noite. Então, à meia-noite, as virgens prudentes serão escondidas. Isaías capítulo 16, do verso 3 e 5. Isaías 16, versos de número 3 ao 5 nos diz que à meia-noite as virgens prudentes serão escondidas. Amém? Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra do relógio no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubra os vagueantes peregrinos. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará sobre benignidade e sobre ele, no tabernáculo de Davi, na tenda de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Deus está falando a Moabe, espiritualmente falando aqui, é um local onde estarão todo o povo de Deus fugindo para se esconder ali, nesse período, se esconder do rei da Síria, do rei do norte, do anticristo. Toma conselho e executa o juízo, ó Moabe, e põe a tua sombra do teu relógio no pino do meio-dia como se fosse a noite, meia-noite. Sombra do pino do meio-dia como a noite, meia-noite. Esconde os desterrados, os meus desterrados, e não descubra, e não os revele. Os vagueantes, os peregrinos, habitem eles entre ti. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá o seu fim, mas esconde-os, sirva-lhes de refúgio. Por que Moabe? Porque, irmãos, isso é um outro tema espiritual.
Todas as vezes que a palavra do Senhor fala do arrebatamento, a palavra do Senhor fala que esse arrebatamento vai acontecer entre o rio Nilo e o rio Eufrates. Há um texto em Isaías, que eu agora não me lembro exatamente, creio que está em Isaías 27, se não me falha a memória, que o Senhor diz lá pelo verso 12 e 13, que ele diz que então se tocará uma grande trombeta naquele dia, e o Senhor, então, ele colherá o seu cereal, os seus cereais, desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Ele vai colher desde o rio Nilo até o rio Eufrates, ele vai colher todo o seu cereal. Quando se tocar aquela grande trombeta, então o Senhor colherá um a um os filhos de Israel, desde o Eufrates até o Nilo. Isso é uma linguagem espiritual, isso é uma linguagem profética. O rio Eufrates e o rio Nilo fazem fronteira com a terra que Deus prometeu a Abraão em Gênesis capítulo 15, no versículo 18. Esse território é o território do deserto do Sinai, que começa ali atravessando o Mar Vermelho, saindo do Egito. Aí você tem o deserto de Sur, onde estavam as águas amargas de Mara. Você tem o deserto de Elim, onde estavam as 12 fontes de água e 70 palmeiras. Você tem o deserto de Elim. Depois você tem o deserto de Sim, onde o Senhor derramou o maná e as cordonizes. Depois você tem o deserto de Refidim, onde houve aquela peleja, né, dos amalequitas contra o povo de Israel, onde Moisés bateu na rocha. E depois você tem o deserto do Sinai. Tudo ali é um deserto. Deserto de Sur, deserto de Elim, deserto de Sim, deserto de Refidim, deserto do Sinai. E depois você tem deserto de Midian, você tem deserto de Moabe, você tem deserto de Edom, você tem deserto de Amon, né? Toda aquela terra é um grande deserto. E dentro daquele deserto que está entre o rio Nilo e o rio Eufrates, está o território espiritual, simbólico, que representa todos aqueles que atravessaram o Mar Vermelho, saíram do Egito e nasceram de novo e estão dentro do território espiritual, onde Deus vai esconder as virgens prudentes durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, durante 3 anos e meio. Vai escondê-los ante a face do destruidor. Então o Senhor está falando para Moabe: olha, Moabe, você que está aí dentro do meu território, que eu prometi ao meu povo, espiritualmente falando, Moabe, põe o teu relógio aí põe a sombra do teu relógio, né, no pino, que aquele relógio no passado era um relógio solar, né, baseado na sombra, né, e põe aí a tua sombra no pino do meio-dia, como se fosse a noite, na meia-noite. Marca aí, meia-noite. Vocês vão ter que esconder os meus desterrados. Vão ter que proteger os meus filhos, que vão estar vagueando, né, peregrinando. Vai esconder, vai servir de refúgio ante a face do destruidor. Ante a face do destruidor. Porque o homem violento vai ser destruído. Haverá um fim para ele, mas enquanto isso, guarda o meu povo, protege eles lá. Isso me faz lembrar de Apocalipse capítulo 12, no versículo 14, quando o Senhor diz que ele vai esconder a mulher no deserto, longe da vista da serpente. Então veja que é semelhante o texto. Diz o texto que ele vai esconder a mulher por 1260 dias, 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, para ser sustentada no deserto, longe da vista da serpente. E aqui está dizendo Isaías, capítulo de número 16, que ele vai esconder no deserto de Moabe os seus filhos, longe da face do destruidor. Então, é mais ou menos o mesmo entendimento, né? Então podemos perceber que à meia-noite o Senhor vai esconder as virgens prudentes.
Mas à meia-noite também, a palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo de número 6, no versículo de número 4, se não me falha a memória, diz-nos a palavra do Senhor, né? Que à noite o Senhor vai enviar o rei do norte contra o povo rebelde, contra as loucas, não é? Jeremias 6, ele diz aqui: fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a buzina em Tecoa, levantai o facho sobre Bet-Haquerem, porque da banda do norte, espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada filha de Sião eu deixarei desolada. As loucas. A ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai para a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, que já se vão estendendo, né, as sombras da tarde, do pôr do sol. Erev. Levantai-vos e subamos de noite contra ela e destruamos os seus palácios. Então veja, irmãos, que o inimigo que está vindo do norte, ele está dizendo, olha, ao meio-dia já começa a se planejar, nós estamos nos levantando contra ela, e quando chega ao pôr do sol, às 6 da tarde, está dizendo que ele já está se aproximando, e quando der a noite, a meia-noite, a palavra do Senhor está dizendo que eles vão se levantar e vão subir durante a noite para destruir todos os seus palácios. Então, uma palavra que Jeremias fala aqui sobre o rei do norte vindo contra a Jerusalém rebelde, né? É um texto profético que fala do dia do Senhor, que nós estamos vendo que também está falando da meia-noite. Ele está falando da vinda do inimigo contra esse povo. E que à noite ou à meia-noite o inimigo virá para destruir. Então, à meia-noite, o Senhor vai dar ordem para Moabe esconder as virgens prudentes longe da face do destruidor, mas também à meia-noite o Senhor vai entregar as virgens loucas nas mãos do rei do norte. Se lembram de Joel capítulo 2, quando diz que todo aquele povo que atentar para o toque da trombeta e se consagrar e se purificar e separar um jejum e se humilhar, então o Senhor vai enviar o rei do norte para longe deles, para um outro lugar, para uma terra longínqua. E essa terra é a terra das virgens loucas. Mas ele vai tirar o mal que vem do norte contra as virgens prudentes. É isso que o Senhor está falando aqui. Amém? É óbvio que também o inimigo vai afligir muitos salvos prudentes. Existe esse entendimento, é verdade, nós não estamos dizendo aqui que todos os prudentes serão preservados, até porque existe um motivo pelo qual o Senhor, existem pelo menos 2 motivos pelos quais o Senhor ele permite que os seus santos possam morrer. Em Daniel capítulo 11, lá pelo verso 34 em diante, diz-nos a palavra que naquele tempo muitos sábios ensinarão a muitos, e
muitos desses sábios cairão por meio da espada, por meio do cativeiro, por meio da fome, e caindo serão ajudados com pequenos socorros. E diz o texto que muitos desses sábios cairão para serem purificados e embranquecidos e provados, né? Então veja que há um propósito de muitos desses sábios, né? Quando se fala sábios, está se falando de prudentes, né? Então a palavra do Senhor está dizendo que muitos prudentes também vão cair, mas vão cair para serem provados, purificados e embranquecidos. É porque precisam ainda serem aperfeiçoados, porque ainda não são filhos obedientes por completo. Porque as Escrituras estão repletas de textos que vêm nos mostrar que aos filhos obedientes o Senhor preserva, mas o Senhor corrige a todos aqueles que necessitam de correção, porque Ele corrige a todo filho que ama. Então não é porque você é sábio que você não necessita de correção, não é porque você é sábio que você não precisa de ser provado, não é porque você é sábio que você não precisa de purificação e de ser embranquecido as suas vestes. Então Daniel capítulo 11 está falando sobre isso. Mas também há um outro motivo pelo qual muitos filhos de Deus são também provados e acabam morrendo, e esse motivo não tem nada a ver com purificação ou embranquecimento, mas tem a ver com essas pessoas serem ofertas de manjares para o Senhor, né? É por isso que o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6, quando o apóstolo Paulo está preso, prestes a morrer, ele diz: olha, eu já estou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora está me preservada a coroa da justiça, não só para mim, mas para todos aqueles que amam o Senhor. Quanto a mim, já estou preparado para ser derramado como libação, como oferta de manjares. E isso, no hebraico, essa palavra é minha, que é uma oferta de manjares, que está em Isaías capítulo de número 66, que muitos dos filhos de Deus, eles serão trazidos como presentes para Deus naquele dia, diz o Senhor. A palavra presente ali é minha, oferta de manjares. Como quando os filhos de Israel traziam suas ofertas de manjares em vasos puros. Então, muitos dos filhos de Deus, eles são mártires, são ofertas de manjares, e há um número determinado cujo Apocalipse, no 5º selo, a palavra do Senhor nos diz, Apocalipse 6, que é um número determinado de santos que hão de morrer como oferta de manjares, como mártires, como oferta de manjares, oferta agradável ao Senhor, como libação, né? Oferta sacrificial ao Senhor. Então, há pelo menos 2 motivos para o Senhor permitir, né, a morte dos seus santos, a morte dos seus filhos prudentes. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso também. Mas vamos prosseguir. Então, nós já entendemos que há um tempo determinado para as loucas se tornarem prudentes. Se o Senhor está convidando as loucas, é porque elas podem se tornar prudentes. Mas há um tempo determinado, e esse tempo determinado é hoje. Esse é o dia aceitável, esse é o ano aceitável, mas esse ano aceitável ele vai até a metade da semana. Pelo menos esse é o entendimento que eu estou tendo da palavra do Senhor. E se por acaso nós tivermos algum outro entendimento que venha esclarecer melhor esse assunto, nós vamos corrigir, nós vamos nos adaptar à palavra do Senhor, porque seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós não somos donos da verdade, mas esse é o entendimento que eu estou tendo depois de meditar muito nas Escrituras. E já mudei, melhorei, aperfeiçoei muitas coisas, mas até aqui esse tem sido o entendimento que o Senhor tem me dado. E se de fato for assim, né, eu acredito que seja, desde que o Senhor me mostre que não seja. Então nós estamos entendendo que à meia-noite não haverá mais como as virgens loucas se tornarem prudentes. Não haverá mais
como comprar azeite, porque aquele que tem o azeite estará dizendo: vão me clamar, mas eu não o vou ouvir. Vão me buscar de madrugada, mas não vão me achar. Porque ele estará irado. Ele estará dizendo: olha, eu ouvi falar que vocês desprezaram o meu convite. Vocês mataram, ultrajaram os meus servos. Ele estará irado. E então, nesse momento, diz-nos a palavra, em Joel capítulo 2, que então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque após a ira do rei, após a ira do rei, o rei manda os seus servos convidar todos aqueles que eles puderem encontrar. E há um outro texto que não está em Mateus 22, que eu penso que em Lucas, que diz que os servos devem forçar até, se preciso for, aqueles que são mancos, aleijados, são os pequeninos, são todos os maus e bons, a entrarem, porque há muito lugar. Porque haverá muito lugar? Porque o Senhor vai ter rejeitado as virgens loucas, então haverá muito lugar. Haverá muito lugar. E eles sairão, esses servos. Quem são esses servos? Somos nós, se permanecermos prudentes, se permanecermos fiéis. Somos nós que, se dermos ouvido à palavra do Senhor, então nós vamos convidar todos nesse período da última semana, da metade da última semana. Nós vamos convidar a todas essas pessoas para aceitarem a Cristo, para receberem a mensagem do Evangelho. Então, por isso Jesus diz: e esse Evangelho do Reino será pregado nos 4 cantos da terra, então virá o fim. Ele está falando sobre isso, sobre o ministério das 2 testemunhas e o ministério de todos aqueles que estiverem como sábios vivendo esse tempo, que hão de pregar, hão de convidar em todo tempo. O inimigo está trabalhando. Vocês pensam que o Senhor não vai estar trabalhando? Se o inimigo está tragando vidas até o último momento, vocês pensam que o Senhor Jesus não vai estar salvando vidas até o último momento? É óbvio que ele não vai mais salvar as loucas. O juízo de Deus começa pela sua casa, é verdade. As loucas não terão mais chance, e isso faz sentido, porque ouviram e desprezaram, e sabiam tudo, e não fizeram caso. Mas há muitos pequeninos que não tiveram o mesmo privilégio, o fortúnio, a mesma oportunidade. E essas pessoas terão até o dia que o Senhor descer no Monte Sião. Então no monte de Sião haverá salvação. E todo aquele que invocar, esse é o último versículo do capítulo 2 de Joel. Joel capítulo 2, versículo 31, se não me falha a memória, ou 33. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí muitos dizem: mas é invocar o nome do Senhor, será que é Jesus, Jesus, Yeshua, Yahushua? Irmãos, invocar o nome do Senhor é invocar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Como ele é. O nome, a literalidade do nome não está na letra, mas está no relacionamento que você tem com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó. É o que o Salmo 91 diz, porque se apegou a mim com amor, então eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei num alto refúgio, porque conheceu o meu nome. Quem é que conheceu o nome do Senhor? É aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansou, e que fez o Senhor o seu Deus, que se apegou a ele com amor. Esse, o Senhor, livrá-lo-á.
e pô-lo-á em um alto refúgio, porque conheceu o nome do Senhor, conheceu quem Ele é, conheceu que Ele é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso que fez esse convite para nós, maravilhoso, para participarmos das bodas do seu Filho. Então, haverá salvação no monte de Sião, haverá salvação até o último momento, A arca de Noé ficou aberta por 7 dias. Depois de 7 dias, o Senhor fechou a porta por fora e então veio o dilúvio. E assim será. Lucas 17, como nos dias de Noé. Então Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim vai ser como nos dias de Noé. 7 dias a arca de Noé ficou aberta. 7 anos, a porta da graça ainda vai estar aberta. Muitas pessoas poderão ser salvas. Os religiosos, os que conhecem o Senhor, que todos os dias ouvem a sua palavra, mas desprezam, não poderão mais. Para esses, só até a meia-noite. Na última metade da semana. Aí nós estamos falando desse povo que o Senhor coloca no lugar das virgens loucas. Esse é o entendimento que o Senhor me deu, amém? Então, é isso. O que eu poderia acrescentar mais aqui? Eu penso que está suficiente, amém? Então, irmãos, que Deus abençoe vocês. Esse é o clamor da meia-noite. E que nós possamos atentar para esse clamor do Senhor hoje, não à meia-noite, mas hoje. Hoje é o dia do Senhor, hoje é o ano aceitável, hoje é o tempo aceitável do Senhor. Que nós temos que nos tornar prudentes, que nós temos que despertar do sono, né? Amém? Porque quando a meia-noite chegar, as virgens loucas não terão mais oportunidade. Mas que eu e você sejamos sábios, sejamos prudentes, amém? E aguardem os nossos próximos estudos. Eu acredito que o próximo estudo que nós estaremos fazendo é sobre a dualidade do império das trevas. Nas 7 cabeças da besta, nós estaremos destacando as 2 primeiras cabeças, reino do Egito e reino da Síria. E através dessas 2 cabeças nós estaremos trazendo o mistério da iniquidade que o Senhor nos revelou, que revela a dualidade do bem e do mal, uma astúcia do império das trevas para enganar os filhos de Israel, usando essa dualidade, a fim de que nós, povo de Deus, não confiássemos no Senhor no dia da nossa aflição, mas confiássemos nos príncipes, nos filhos dos homens, né? Porque o inimigo, ele criou esse dualismo do bem e do mal, que na verdade o reino das trevas não está dividido, não existe bem e mal. No reino das trevas tudo é mal. Mas o inimigo, ele cria do meio de uma das cabeças da besta, ele traz uma dessas cabeças como sendo um reino bom para enganar os filhos de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo estudo, amém? Então é um prazer ter tido esse privilégio de estar aqui ministrando a palavra para todos vocês, amém? Se você gostou do nosso estudo, né, apesar da nossa pouca habilidade fazendo vídeos e também a falta de qualidade na edição, na edição não, porque minha filha que faz a edição, então com certeza deve estar muito boa, né? Mas tô fazendo uma brincadeira, mas é verdade, ela faz isso com muito prazer. A minha filha Débora me ajuda muito. E eu tenho 2 filhas, né? A Carol e a Débora, mas a minha filha Débora, a menor, tem feito as edições para mim, né? E nós temos tido esse privilégio de poder estar aqui, começando, dando os nossos primeiros passos no YouTube, né? E eu espero que você esteja sendo edificado, amém? E nós vamos estar melhorando na medida do possível, amém? Tá? Que Deus abençoe a todos vocês.
e sigamos em frente, porque a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. Um abraço, tchau.